Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu gravei uma aula, essa aula foi, meus alunos pediram, eu, eu gravei, registrei aqui alguns pontos essenciais, claro que nem os temas não se esgotam, a gente vai dar ênfase e foco em alguns aspectos mais essenciais na questão das civilizações agrícolas da Mesoamérica e nos Andes. No caso, astecas, maias e incas, né? Mesoamérica, incas e astecas, e nos Andes, Mesoamérica, astecas, maias e os incas, principalmente, sobretudo na região dos Andes, né? Sobretudo Machu Picchu, Cusco, que foram cidades importantes no contexto da civilização inca, ok? Então esse é o tema da nossa aula. Vamos lá, então? Vamos começar pelos maias. Os maias, o que nós temos aqui? Ó? O que eu tracei? Quais são os pontos chaves que você deve observar ao estudar os maias? Primeiro, pensar que os espanhóis, quando chegam à América, no processo de colonização da América, né, pelos europeus e, no caso, pelos espanhóis, a civilização maia já estava em franca decadência. Os maias, há muitas cidades abandonadas, existem debates, existem pesquisas hoje em que buscam apontar e explicar o porquê disso. O fato é que os espanhóis não tiveram, diferentemente, aquele contato, os espanhóis não tiveram com os maias, diferentemente com os astecas e com os incas, né? Porque digamos assim, um auge do desenvolvimento da civilização maia se deu entre os séculos 3 e 10. E sabemos que os espanhóis chegaram no século 15, né? Ok? Em 1492, lá aquela aventura de Colombo, ok? Então esse é um primeiro ponto importante em relação à civilização maia. Do ponto de vista político, os maias eles se organizavam em cidades-estados independentes, autônomos e independentes. Isso é interessante. O que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade autônoma e independente. Quer dizer, você não tinha, diferentemente dos incas e dos astecas, uma monarquia teocrática, um poder político centralizado. Né? Você vai encontrar isso na civilização asteca, você vai encontrar isso na civilização inca. Então, o segundo ponto dos maias é o fato de, politicamente, eles estarem organizados ou estiveram organizados em cidades-estados, ok? Eles registraram em códices a sua cultura, né? Isso é interessante. Eles deixaram cerâmicas, deixaram registros que ainda não foram totalmente decifrados pelos pesquisadores. Esses códigos são registros em tecido, pele de animais, papel produzido em casca da figueira, por exemplo, enfim. E aí, nesses códigos, o pesquisador, né, ele busca obter informações sobre costumes, guerras, celebrações religiosas dos maias. Eles tinham conhecimento matemático, astronômico, conheciam eclipses solares, né? Então você vê que do ponto de vista cultural, a civilização maia elaborou calendário, né? Tinha uma sistemática de atividades agrícolas, inclusive baseado em calendários, né? E esse conhecimento matemático ele era utilizado muitas vezes na cobrança de tributos. Então aí você já tem um outro elemento importante do que refere aos maias, ok? E isso é importante. Os maias eu diria que do ponto de vista econômico, atividade agrícola, né? Comércio também, mas atividade agrícola, beleza? Isso em síntese, dá uma olhada nisso aí. Os astecas, o Império Azteca. Esse Império Azteca, agora a sociedade dividida, né, muito estratificada, uma sociedade, havia uma camada privilegiada entre os astecas. Os astecas tinham uma organização política centralizada, uma monarquia teocrática, né? Do ponto de vista econômico, atividade agrícola com ênfase para o milho, para o feijão, para a abóbora, pimenta, certo? E as chinampas, dê uma olhada nas chinampas, tá? As chinampas eram
eram leitos de lagos, espaços onde os astecas desenvolveram a produção agrícola, né? Áreas muitas vezes pantanosas inférteis, onde os astecas transformaram em canteiros extremamente produtivos. Isso é importante, dê uma olhada na questão das chinampas quando se refere aos astecas. Eles consumiam, os nobres, os sacerdotes, a população do Império Azteca havia um comércio intenso, consumiam instrumentos de madeira, pedras, utensílios de cerâmica, roupa, certo? E havia um intenso comércio dos astecas. As cidades-estados também, você vai encontrar cidades-estados submetidas, que formavam confederações, né? Mas nessas confederações você tinha as famílias, as dinastias tradicionais, né, que exerciam o poder político na organização política você também vai ter a figura do imperador, né? Isso é importante. Outro aspecto importante dos astecas eram os sacrifícios, né? Os prisioneiros de guerra, inúmeros pistas em relação ao sacrifício, né? Dos prisioneiros de guerra. Eles eram sacrificados aos deuses, né? Então, isso também é importante dos astecas, ok? Os incas, você tem principalmente a região dos Andes, né? Machu Picchu e Cusco. Os incas também tinham politicamente uma monarquia teocrática, governante, né? Muitas vezes chamada de Sapa Inca, era considerado descendente do Sol, adorado como um deus. Então, politicamente também você tem um governo extremamente centralizado, né? E a principal atividade econômica era a atividade agrícola, né? Produziam abacate, produziam batata, milho, quinoa, tá? E construíram também canais de irrigação e estradas que cortavam todo o território inca, tá? Isso é importante quando se discute a questão das atividades agrícolas. A terra pertencia a todos os membros do que chama Ailu, e eram cultivadas comunitariamente. Isso é importante, ok? Foram hábeis construtores, não utilizavam escrita, sim? Então, isso em síntese, são os pontos, os aspectos chaves no que se refere a essas civilizações da Mesoamérica e no caso dos Andes, no caso especificamente os Incas, ok? Espero que tenha ajudado, é um primeiro vídeo e aí a gente pode trocar ideias, você pode acessar aqui o meu canal, colocar questões, enfim, eu fui resumi bastante, mas o que você pode fazer agora fazer um quadro, né, onde você vai nesse quadro, você vai descrever, relacionar os aspectos da política, da economia, da sociedade e da cultura, tanto dos astecas, dos incas e dos mais. E aí você tem uma visão bacana disso, ok? E no mais, espero perguntas para a gente interagir, tá bom? Um abraço, espero que tenha ajudado. Valeu, tchau, até a próxima.